partir de hoje, o Campo Aberto está aqui na TV Estilo. Você vai ficar por dentro de tudo que acontece no agronegócio aqui na sua região, a região de São José do Rio Preto. Né? Nós traremos matérias especiais, vamos trazer cultura caipira e muita informação sobre esse setor que vem segurando a nossa economia já há um bom tempo. No programa de hoje, a gente vai debater sobre o setor sucroalcooleiro. O setor apresentou um déficit de quase 100 bilhões de reais. Mas o que levou a esse endividamento tão grande nesse setor, que é tão conhecido de todos nós aqui em nossa região? Pois esse é o tema do Campo Aberto, que começa agora. O setor vem experimentando uma verdadeira montanha-russa. Em 2008, eram cerca de 450 usinas e hoje não passa de 370, segundo a única União da Indústria de Cana-de-Açúcar. A região Centro-Sul, que responde por 90% da produção do país, tem 279 usinas em funcionamento até o momento e mais de 30% estão em recuperação judicial e outras dezenas estão paradas. Muito bem, para discutir e debater esse assunto tão delicado, eu fiz questão de trazer duas pessoas que têm conhecimento profundo dessa área. Ao meu lado aqui está o Luizinho Aracaque, presidente da Alcoeste Bioenergia Fernandópolis. E também trouxe o Cláudio Pimenta, que é um profissional da área de manutenção em caldeiras. Bom, gente, o assunto é delicado, né? A gente sabe as dificuldades que o setor vem enfrentando. Luizinho, me permita fazer um questionamento. Você acha que chegou aonde chegou devido à forte mecanização que foi imposta praticamente que goela abaixo aí pelas usinas? Bom, nós não podemos colocar a culpa em um ponto só. Acho que a mecanização tem o seu peso, a sua consequência em cima de quedas de produtividade, mas ela não é por si só o único motivo disso tudo estar acontecendo. Seria um dos motivos, um forte motivo também. Mas existe todos os outros aí, econômicos, financeiros, de políticas, que influenciaram bastante nessa degradação que o setor vem sofrendo. Lá atrás, lá em 2007, vocês tinham lá canaviais, né, muito bem tratados, né, todo o cuidado possível, imaginário, e vocês tinham um canavial que havia sido plantado, todo o planejamento havia sido feito para o corte manual, certo? Certo. A indústria também estava preparada para receber essa cana. Sim. E de repente a coisa se inverteu, né? Qual foi o comportamento na produção depois disso? Eu tenho sempre dito algumas vezes que nós plantamos com todo carinho, com todo cuidado os nossos canaviais e nós mesmos, produtores, vamos lá e pisoteamos, arrancamos soqueira, como se desse uma surra no que nós queremos tão bem. E isso é realmente o reflexo da mecanização e também as consequências que isso gera na indústria, nos equipamentos industriais que vêm recebendo uma carga de impurezas minerais, impurezas vegetais, que ela não estava preparada. Então essa mecanização teve sim um reflexo muito grande em toda a queda de produtividade a partir do momento em que nós estamos 100% mecanizados, Cláudio. E com isso, tudo aquilo que não podia dar errado, né? Você falou da questão econômica, né? Por exemplo, o açúcar no mundo, o comportamento dessa commodity, tudo que não podia dar errado, acabou dando errado também para piorar, né? Exatamente. É como todos os outros produtos agrícolas, o açúcar é uma commodity mundial que está sofrendo aí as consequências de uma grande produtividade, e a agricultura é isso daí, né? Infelizmente nós estamos passando por períodos aí com muitas oscilações, coisas que há muito tempo não acontecia. Tivemos um ano passado com os preços do açúcar excelentes, para logo em seguida agora eles estão em níveis historicamente muito ruins, né? O etanol veio sofrendo por políticas econômicas, né? Hoje ele está vinculado ao preço do petróleo, a gasolina, né?
mas não foi isso que aconteceu nos últimos anos. Então, tudo isso é uma somatória e o resultado é exatamente isso que você abriu o programa falando do setor e do seu endividamento. Bom, por outro lado, Cláudio, você que acompanha justamente a parte de manutenção nas usinas, né? Você está lá prestando serviço, já que você é um profissional da área de caldeiras, né? De caldeiraria. Como é que está essa manutenção? Você percebe se aumentou ou não a partir desse momento? Sim, Cláudio. O que eu vejo como profissional, e eu me permita dizer que eu comecei a acompanhar o setor desde o início dos anos 80, eu comecei minha carreira na Dedini, um grande fabricante de equipamentos para usinas de açúcar e álcool. E sempre atendendo os clientes no campo e tomando assim pé da situação e levando soluções para o cliente. E a gente observava naquela ocasião em que toda usina bem sucedida, ela tinha principalmente um canavial muito bem formado, a exemplo do que o Luizinho falou. Então a grande reserva de valor de uma usina não está no equipamento, mas sim no seu potencial agrícola, na agricultura. É ali que você cria valor produzindo o açúcar e depois a indústria vai transformá-lo. Então de lá para cá a gente observa o que aconteceu no setor. No meu caso, na área profissional, embora eu tenha vivência familiar na área agrícola, na área profissional, ao longo do tempo, uma caldeira, por exemplo, era comum durar aí entre 25 e 30 safras para você fazer uma troca de tubulação, que custa para a usina, além do transtorno causado durante a safra quando ela para por problemas. Hoje, eu diria que, pelo menos nos clientes em que eu atendo, a vida média de uma tubulação da caldeira, principalmente do cerne dela, ele situa aí entre 8 e 10 safras. Caiu demais. Então caiu demais. Isso é um dos reflexos da mecanização repentina que trouxe para a indústria uma carga de impureza muito maior e que gera problemas no processamento, né? Sim. E aí isso gera outros problemas, né? Mas basicamente é isso. A mecanização repentina gerou muito problema. Para você que acompanha o Campo Aberto poder entender, quando a gente fala de forte mecanização, vamos dar o exemplo da Austrália, por exemplo. Lá, esse processo, né, do corte, né, da queima, depois do corte manual, depois para a mecanização, esse processo teve aí, teve uma transição muito mais longa. Com isso, o que aconteceu? O campo se preparou para a lavoura, o canavial, foi plantado de acordo com o equipamento que iria colhê-la, né? E assim por diante. O plantio também mecanizado passou, digamos assim, as etapas, né, elas se falavam, né? Não é o que houve no Brasil. De repente a indústria que estava preparada para receber uma cana cortada longa, né, cortada queimada, ela passou a receber uma cana pequena, cortes pequenos, com muita areia, para que você, essas impurezas minerais, é isso que eles estão falando, muita terra, muita areia, e, claro, você separar todas essas impurezas, né, para você poder fazer tanto o açúcar quanto o álcool, isso passou a custar muito mais caro. Falando em produtividade, a gente estava falando aqui, o Cláudio disse que a vida útil do equipamento, ela também diminuiu. Eu gostaria, a gente vai chamar um intervalo agora, na volta eu queria que você falasse também da diminuição da vida útil no canavial, ok? A gente vai para um rápido intervalo, mas já a gente está de volta. Muito bem, estamos de volta com o Campo Aberto aqui na TV Estilo. É mais uma forma de você ficar por dentro de tudo que acontece no agronegócio. E olha, que nesse programa a gente está abordando aqui o forte endividamento do setor sucroalcooleiro. E a gente tem aqui o Cláudio Pimenta, que é o nosso convidado, e o Luizinho Aracaki. Antes da gente sair para o intervalo, eu lhe perguntei sobre a queda de produção também lá na roça, né? O canavial. Como é que tem sido a vida útil desses canaviais ao longo desses anos? Tem aumentado, diminuído? Como é que está? Ô Cláudio, infelizmente é o campo que está recebendo uma grande consequência dessa mecanização. A planta e as formas tradicionais de se cultivar a cana-de-açúcar tem que se mudar radicalmente com esse processo de colheita mecânica. Nós acreditamos que uma agricultura
de uma nova geração de tecnologia de agricultura de precisão, e que a gente vê nas indústrias do mundo, que é a nova indústria totalmente mecanizada. É isso que o campo também tem que se preparar. E é isso que não aconteceu. A mecanização veio muito rápido, a cultura da agricultura de precisão para a cana-de-açúcar, ela está muito atrasada em relação a milho, a soja, que são culturas mundiais, e isso é a consequência da vida útil do canavial ter diminuído muito, das produtividades ter caído muito. Sempre a gente se fala de cana de 3 dígitos, que são a cana de 100 toneladas de média, mas isso ainda é um processo que deve ser desenvolvido e vai levar ainda um bom tempo para que chegamos nisso daí. Hoje o que nós vemos é as produtividades caindo abaixo de 70 toneladas, isso E 70 toneladas ainda é um bom número, viu? Então, perto do que a gente às vezes encontra em alguma região do Brasil. Pois é, então, se é um bom número, é um número que dificilmente se sustenta. Nós temos que ir para acima de 80, acima de 85, isso vai demandar um esforço muito grande de tecnologia, de agricultura de precisão e de adaptação da agricultura cana-de-açúcar para essa nova realidade. O Luizinho acabou de falar da evolução, né, no caso da agricultura de precisão na área de soja, milho, enfim, que são as culturas mundiais. As nossas colheitadeiras, por mais modernas que sejam, elas ainda estão muito longe, se compararmos à evolução das colheitadeiras de grãos, né? Eu considero que sim, porque eu me lembro nos anos 80, antes de entrar na Dedini, eu fui vendedor de colheitadeiras, uma colheitadeira Artioli. E na ocasião, o Luizinho até foi uma das usinas em que eu apresentei a máquina na ocasião. Naquela época, as máquinas se utilizavam do corte de base por meio de disco rotativo com facas de corte tangenciais. O sistema permanece o mesmo. As máquinas ganharam potência, ganharam conforto, ganharam produtividade, mas o sistema de corte de base é o mesmo. É o mesmo. E é aí que mora o problema, porque quando você vai fazer o corte, por exemplo, de uma cana de primeiro ano, de segundo ano, em que ainda tem um sulco profundo, ou você leva cana ou você leva terra para a indústria. Então é nesse ponto, eu acho que o Luizinho está certo, a tecnologia tem que avançar muito ainda para a gente chegar em modelos ideais, né? Então a gente volta a pensar que a mecanização foi extremamente precipitada e o campo não estava preparado para absorver o que hoje é imposto a ele, né? Então eu considero que isso tem que evoluir muito ainda e às vezes até dar um passo para trás, não sei como, mas é preciso identificar onde que nasceu o problema e tentar reverter, porque quando a gente fala em produtividade abaixo de 70, isso é média. Algumas unidades têm produtividades altas e outras muito abaixo disso. Sim. Resta saber se essas que estão com produtividade muito baixa, seja indústria ou fornecedor, vão sobreviver a esse período de transição. E aí é onde a gente assiste muitas unidades encerrando suas atividades, não porque não tem um processamento adequado, mas porque não suportou a crise por falta de produção. Essa é a realidade, na minha ótica. E uma combinação de fatores, né? A falta de produção, certo? Gerada pela essa forte mecanização. O forte endividamento também, porque ela passou de uma hora para outra a ter que investir muito nesses equipamentos, que são equipamentos, o investimento é extremamente alto. Muito pesado. Né? E agora, uma coisa que fica bem clara aqui, que o problema, ele não é de uma determinada ponta, né? O problema, no momento, está das duas pontas, tanto para o produtor quanto para a usina. Sim, sem Enfim, dúvida. então é necessário, se faz necessário buscar uma alternativa para isso, para que resolva o problema para todo o setor sucrocoleiro. Se você me permite, Cláudio, é um problema que já fugiu dos limites do setor sucrocoleiro, porque o primeiro a ser afetado foi o pequeno, o médio, o grande produtor de cana. Depois a indústria sofreu as consequências e sofre com isso, mas a indústria de base, o setor prestador de serviços também já está sofrendo as consequências. Porque na medida que o setor vai mal,
ou passa por dificuldade, ele passa a comprar menos, ele passa a investir menos, ou investir em tecnologia ou em renovação. Então o setor de base também sofre com isso. A exemplo do que está acontecendo, por exemplo, em Sertãozinho. A cidade está sofrendo porque as indústrias Estão muito concentradas ali, né? são dependentes desse setor e estão sofrendo as consequências dessa crise, que, no meu ponto de vista, é grave, né? Então, A gente tem conhecimento de que vários prestadores de serviços têm tido problema justamente para receber de algumas indústrias, né, de algumas usinas. E principalmente aquelas empresas que têm um volume maior, um valor financeiro maior. Por exemplo, o caso da aviação agrícola, que está passando por um período de dificuldade em algumas regiões, justamente porque, olha, não tem dinheiro. Sim. E você não pode deixar de dar o trato, você não pode deixar de passar um adubo foliar, você não pode deixar de passar um maturador, enfim, é um ciclo que fica complicado de seguir adiante. é uma cadeia que É uma sofre, cadeia, né? é uma cadeia que sofre. De forma alguma. Eu sempre falo que o açúcar, o etanol e a bioenergia é produzido no campo. Exatamente. A cana que produz isso aí tudo. Nós, como produtores rurais, produzimos etanol. A indústria simplesmente processa e extrai o que nós produzimos no campo. Agora, se o campo não vai bem, a cadeia toda, com certeza, o ponto inicial é lá. Exato, né? Exatamente. Por isso que existe uma necessidade urgente de a gente encontrar uma solução, uma alternativa política ou econômica, enfim, alguém tem que mexer e ajudar a movimentar esse setor. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta eu acho que a gente já pode pensar, inclusive, né, o que você gostaria que viesse à frente aí para a gente melhorar. E na tua visão, o que pode ser melhorado, o que você gostaria, o que você sonha para o setor, tá certo? E olha, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre o agronegócio, e claro, hoje falando desse tema tão importante que é esse endividamento que eu acho, né, que é muito alto e que precisa de uma solução, principalmente lá na roça. Muito bem, estamos de volta aqui com o Campo Aberto pela sua TV Estilo. Se você tiver alguma sugestão de pauta, passe pra gente. Vou passar um e-mail para você. Olha, claudio@jornalcampoaberto.com, certo? Mande sua sugestão, sua ideia e a gente vai correr atrás. Olha, a gente está falando aqui no programa de hoje justamente da questão econômica, o forte endividamento do setor sucroalcooleiro nos últimos anos e chegando aí a próximo de 100 bilhões. A gente está conversando aqui com o Cláudio Pimenta, com o Luizinho Aracaki, e a gente entrou em contato com a Orplana. Até o momento dessa gravação, nós entramos em contato com eles, pedindo um posicionamento da Orplana, que em 2013, durante uma audiência pública pelo STJ, eles tiveram um posicionamento muito distinto um do outro. Nós tivemos duas pessoas, dois membros da Orplana, um defendendo veementemente essa antecipação, esse protocolo ambiental, e outra com muita cautela, dizendo que se passasse, se aprovado, isso traria um transtorno muito grande, traria um problema econômico muito grande para o setor, que se comprovou, né? Até então, o presidente da Orplana, o Perini, defendia a ideia e a Maria Cristina Pacheco era contra veementemente, isso lá em 2013. Apesar de nossa insistência, eles não se posicionaram, tá certo? Para que fique justo, né? Okay. Muito bem. Cláudio, o que você sonha para esse setor? O que seria o ideal para você, né? Para que a gente chegasse aí num futuro legal? Eu sonho dormindo e acordado, porque é o seguinte, se de um lado eu como profissional tenho uma dependência dos meus clientes e eu desejo que eles tenham o maior sucesso, né? E também como produtor para que a cana nos dê o retorno esperado. Mas como eu disse aqui, ao longo dos anos, prestando serviço para o setor sucroalcooleiro e me permita dizer que é o setor que eu tenho maior paixão, né? E que ele realmente conquista a gente, eu vejo que algo precisa ser feito, porque muitas empresas que eu prestei serviço por décadas já não têm mais condições de voltar. Por quê? Porque elas não suportaram a crise de produção
e acabaram encerrando as atividades. Eu considero, por exemplo, a Alcoeste. Sou um prestador de serviço com muito orgulho da Alcoeste há 27 anos, talvez. E a Alcoeste é uma exceção em correção. Então a Alcoeste sabe lidar com o setor, sabe lidar com o mercado e não teve tanta dificuldade assim quanto outras empresas. Mas o que eu desejo é que o setor se una, a exemplo aí da Orplana, e busque com muita serenidade o ponto de partida disso tudo. E se alguma coisa de errado foi tomado como uma decisão lá atrás, que se corrija, isso é natural, né? Uhum. Então eu acho que a Orplana, principalmente, sabe-se que a Orplana foi quem sugeriu essa mecanização para o Estado e fez uma campanha forte para isso. Eu acho que a Orplana devia ter a hombridade de dar um passo para trás e procurar saber o que aconteceu e aí buscar solução, para que as empresas que continuam ainda no setor não sejam prejudicadas no futuro próximo e entre numa crise sem retorno. E você, Luizinho, o que você Cláudio, sonha para esse setor? Nós vivemos esse setor, nós dependemos desse setor, todos os nossos esforços e temos muitas famílias lá junto com a gente, então é a nossa vida. Eu acredito que estejam dando alguns passos aí para que se regulamente um pouco melhor, visto que nós estamos aí na fase de implementação já do RenovaBio. O RenovaBio é um plano que vai regulamentar muito e vai dar meritocracia para o setor, né? Isso visando a importância que o Brasil tem e o setor sucroalcooleiro tem para o meio ambiente, para a descarbonização e o atendimento dos acordos internacionais, com o Acordo de Paris, né? Isso vem sendo feito. Então, é uma luz, é um caminho a ser seguido. É lógico que isso vai forçar com que a agricultura e a indústria 4.0 venha para o setor. Isso é onde nós podemos canalizar os nossos esforços para voltar a ser produtivo, para voltar a ser rentável. Mas isso depende dessa política do governo, não é dinheiro para que seja dado ao setor, não é subsídio, mas sim uma política definida e justa. Né? Nós temos muita importância aqui na nossa região, o setor no Brasil e aqui a região de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Sertãozinho, o esteio do desenvolvimento regional é o setor sucroalcooleiro, e o que nós precisamos é políticas definidas, não precisamos de subsídio, precisamos sim de que a gasolina acompanhe o preço do petróleo, o açúcar é preço internacional, e que a carga tributária seja coerente com o esforço e a produtividade que nós temos. É isso que precisamos. Eu acho que isso é muito justo, é um sonho que eu acho extremamente justo, principalmente a questão da política, uma política séria, uma política também, a questão tributária nesse país é uma coisa que deve ser repensada. Nós temos sérios problemas causados pela essa forte tributação em todas as pontas. Sim, né? sim. E nós teríamos um país, eu acho que mais equilibrado, pelo menos com isso. Pessoal, a gente vai chegando ao final do nosso Campo Aberto aqui na TV Estilo. Esse programa, a gente tratou aí desse forte endividamento do setor sucroalcooleiro. A gente debateu aqui, o Cláudio Pimenta, o Luizinho Aracaki. E se você quiser acompanhar esse programa aí, o rever, é só ficar atento aí nas nossas redes sociais, o endereço está aí embaixo, na telinha para você poder acessar, tá certo? A gente volta domingo que vem, a partir das 7h30 da manhã ou nos horários alternativos, para você ficar sempre atento com o que acontece no agronegócio. Tchau!